É verdade. As células, eventualmente, por motivos variados, genéticos, fatores ambientais, externos, eventualmente começam a crescer sem controle. E além de crescer no mesmo lugar, elas se disseminam. E essa capacidade de se disseminar para outros lugares é o que faz com que a doença seja tão difícil de tratar hoje em dia. Qual é a causa, doutor? De onde surgem essas células? Várias causas. Tem pessoas que já nascem com uma predisposição para desenvolver a doença. Outras são coisas de exposição. Exposição solar, por exemplo, exposição a agentes químicos, drogas, todas essas coisas podem causar. Né? E o tabaco, que é o ponto mais importante, se a gente tem que escolher um culpado de tudo isso, o tabaco é responsável por 30% de todos os cânceres que a gente conhece. Botem fora o cigarro correndo. Eu acho que é de aproveitar a oportunidade, né, de fazer uma corrente favorável ao Paulo Santana para ver se ele consegue, depois da coluna de ontem... que desde domingo, né, realmente prometeu deixar de fumar. Vamos ver se agora ele consegue. Temos que cobrar dele e fazer uma corrente para que isso aconteça. Doutor, e qual é o tipo de câncer assim, mais avassalador, digamos assim? Tem vários tumores. O ponto crítico nessa situação, Cristina, é o câncer que é disseminado, ele é mais difícil de tratar. Né? E tem tumores que respondem menos aos tratamentos que a gente tem disponíveis hoje em dia. Então, tumores como tumor de pâncreas, tumor de pulmão, tumores que eventualmente já se apresentam numa fase mais avançada da doença, eles certamente nos oferecem mais dificuldades no tratamento. Aí o senhor tocou num ponto importante, o diagnóstico precoce é fundamental. Absolutamente, né? Todo câncer é teoricamente curável, desde que a gente consiga detectar ele precocemente. Então, isto não pode deixar de ser repetido tantas vezes quanto a gente deva. E para isso, o interessante é estar sempre consultando o médico, estar com os exames em dia. Existem recomendações bem específicas que se aplicam em diferentes idades e geralmente se aplicam mais a pessoas de mais de 40 a 50 anos de idade, que é onde a faixa, né, de etária, onde o câncer começa a acontecer, né, com maior frequência. Qual é a faixa etária? Acima dos 40 a 50 anos e passa para os 60 anos. Como a população está envelhecendo, está deixando de morrer de doença cardiovascular, né? A incidência do câncer vai aumentar porque as pessoas começam a viver até os 70, 80 anos de idade. Então, isto vai fazer com que os próximos 10 a 20 anos o câncer se torne a principal causa de morte no nosso país. E tem exames assim que onde a gente pode saber precocemente que há possibilidade de evoluir um câncer? Existem exames, existe uma recomendação que eu estimulo todos os pacientes a terem um clínico, um médico clínico, não precisa de um oncologista, né, que eventualmente programe, né, o que deve ser feito uma vez por ano, né, ou uma vez a cada tanto tempo, para poder detectar precocemente determinados tumores, como, por exemplo, o tumor de mama, como, por exemplo, o tumor de próstata, que são os dois tumores mais comuns, mais frequentes no nosso país. Mas a medicina evoluiu bastante, né, doutor? E também está ajudando muito, principalmente na cura desses tipos de câncer. Fantasticamente. Eu acho que a guerra contra o câncer está sendo vencida. Se a gente vai ver o que acontece nos países desenvolvidos, né, Europa, Estados Unidos, Japão, a mortalidade pelos cânceres mais comuns que a gente reconhece está caindo de forma fantástica, né? Lamentavelmente, essa realidade não está se vendo nos países em desenvolvimentos como o nosso. Provavelmente porque falta educação, o diagnóstico não é tão precoce na nossa região. Então as pessoas se apresentam mais tardiamente, onde os resultados do tratamento, o tratamento é mais complicado e os resultados são menos do que a gente gostaria que eles fossem. Quanto aos tratamentos, a gente sabe que hoje em dia existe aí a radioterapia, a quimioterapia, mas são tratamentos bastante agressivos. Eu já ouvi dizer que tem alguns tratamentos aí em estudo que serão bem mais fáceis da pessoa realizar, é verdade? Nos últimos 20 anos, a gente tem dirigido os tratamentos de forma muito mais específica. Tanto a rádio quanto a quimioterapia que tu mencionas são tratamentos mais gerais. Eles atacam tanto as células normais quanto as células que a gente quer atacar. O conhecimento mais apurado de como é que o câncer funciona, e cada câncer e cada paciente é uma situação diferente, tem permitido desenvolver drogas que são mais dirigidas, né? Alvos específicos para os quais a gente dirige o tratamento, né, muito especificamente. E isso tem diminuído a toxicidade e tem aumentado a eficácia do tratamento.
e os resultados têm sido, em algumas áreas, absolutamente fantásticos. Tem leucemias que têm sido curadas, né, ou estão sendo controladas por períodos de muitos e muitos anos com drogas praticamente desprovidas de toxicidade. Bom, e o câncer não tem idade, até mesmo crianças são acometidas por essa doença. Mas eu acho que a preocupação maior que a gente deve ter é mais com as pessoas que chegam aos 50, 60 anos de idade. Existem sim situações em que crianças, adolescentes também têm câncer, mas esta população de 50, 60 anos de idade é o que a gente deve focar. Tá bom, lembrando então que hoje às 7h30 da noite o Hospital Mãe de Deus promove um talk show sobre o câncer no auditório do hospital, onde todos são convidados, basta levar 1 quilo de alimento não perecível, não é isso, doutor? Esperamos todos lá, a ideia é discutir de forma bem... As pessoas podem perguntar para os médicos. Absolutamente, para botar este assunto na mídia, tirar as dúvidas, e eu acho que a educação é fundamental nesse sentido. Ok, muito obrigada por ter vindo ao Jornal do Almoço, uma ótima tarde. Obrigado, Cristina.